Gente, tudo bem? Professor Vinícius, mais uma aula do ensino médio, terceiro colegial. Continuamos com o tema A Era Vargas e o nosso projeto Um Mundo em Transformação. Mundo, Brasil. Hoje nós chamamos de globalização. Vamos lá. O governo de Getúlio Vargas tem 15 anos de duração. Nesses 15 anos nós temos 3 subdivisões. Dessas 3 subdivisões nós temos a nomenclatura. Primeiro período é chamado de provisório. Por que provisório? Porque entendiam-se que era um governo apenas que iriam colocar a casa em dia por causa dos grandes problemas que aconteceram lá na República Velha. Quais eram esses problemas? Quais eram os estados que dominavam? Quais os estados que tinham autonomia e não gostaram dessa revolução que acabou mudando a forma política no Brasil? Esses justamente são assuntos que nós vamos apontar agora. Vocês estão vendo aí uma anotação: São Paulo versus Brasil. Não é um jogo de futebol. Isso não é um clássico. Poderia ser, né? Imagina, uma seleção dos clubes de São Paulo contra uma seleção brasileira. Ah, mas nessa época futebol não era o problema. Falando em futebol, como eram as chamadas, os eventos nacionais naquela época? Quais eram os tipos de eventos mais comuns no quais esses políticos faziam as suas propagandas? Como esses eventos acabaram ficando durante esse período, na década de 30, em que o estado de São Paulo acabou se fechando para o resto do Brasil? Justamente, eu quero que vocês apontem para mim qual eram os movimentos sociais que existiam na época. Hoje nós falamos de carnaval, nós falamos de eventos diversos. Como eram esses eventos? Já existiam os campeonatos regionais e o campeonato nacional, mas de que forma isso era abordado? Como ficou a relação entre São Paulo e o resto do Brasil, os outros estados brasileiros, ok? E voltando à questão, São Paulo então se volta contra o resto do Brasil, se volta contra principalmente o estado do Rio Grande do Sul e o estado da Paraíba, que são os principais estados liderados, mas ainda contra os mineiros. Justamente, os mineiros são aqueles que traíram os paulistas. Aí eu fiz uma pergunta um pouquinho antes: como é que ficam as relações São Paulo e o resto do país? São Paulo faz fronteira com Minas, ok? Faz fronteira com o Paraná. Como é que fica a relação territorial, a relação de amizade, os negócios, como é que tudo isso fica? Aí vocês podem perguntar: ah, mas professor, isso é uma coisa que a gente não tem como prever. Sim, tem como, tem registros, tem uma série de questões que podem ser abordadas em relação a essa ligação entre todos eles. Estão vendo 2 imagens aqui que falam a respeito do que eclodiu a questão da Revolução de 32. 9 de julho de 1932 é chamado justamente a data ou a comemoração da Revolução Constitucionalista de São Paulo contra o resto do Brasil. Estão vendo a sigla aí? MMDC? Não é uma aula de matemática. É uma referência justamente a uns estudantes que levantaram uma bandeira contra o que acontecia na política brasileira e foram justamente vítimas de perseguição política. Se torna, então, o símbolo justamente da luta armada, da luta de São Paulo contra o Brasil. Lembrando, tá? Essa convocação era para justamente liderar um exército contra o Brasil, porque São Paulo não aceitava o que aconteceu na Revolução de 30 e muito menos a forma na qual Getúlio passaria a governar o restante do país. Período segundo, chamado de constitucional. Por que constitucional? Que é o período onde se transforma o conjunto de leis no país, onde se muda justamente a Constituição, vigente desde a Primeira República ou a República Velha. Então, a primeira coisa mais importante que Getúlio fez: reduziu os poderes do Executivo. Quem é o atual líder do Executivo no Brasil? Quem é o atual líder do Executivo nos Estados Unidos? Boa pergunta, né? Vocês sabem, vocês se lembram a divisão dos 3 poderes? Quem são os representantes do poder executivo, legislativo e judiciário no Brasil? Pensem aí e respondam pra gente. Outro requisito muito importante: estipula um mandato, reduz de 5 para 4 anos, tá? Amplia os direitos trabalhistas. Ele institui, inclusive, o Dia do Trabalho. No Brasil, não era algo tão assim comemorativo ou tão importante. Getúlio traz, então, essa importância para o trabalhador, que é a verdadeira massa, a massa que vai ajudar na economia de um país, para a sua oficialização. Passa a ter, então, um conjunto de leis trabalhistas. Leis essas que vigoram até os dias atuais. A pergunta é: que leis eram essas? De onde surgiram? Quais seus objetivos? Como surge o salário mínimo? Qual é o intuito do salário mínimo? Todas as profissões têm um piso salarial? Boa pergunta, né? Vamos pesquisar lá. Outra coisa muito importante: Getúlio, apesar de ser apontado por muitos um cara incisivo, um cara mão de ferro,
praticamente um semi ou um quase ditador, é o primeiro presidente do Brasil que institui e garante o voto às mulheres. Justamente, o que se lutava tanto para direitos chamados de universais, Getúlio é um dos pioneiros na legalização do voto feminino, ok? Outra coisa muito importante, para mostrar o conceito democrático e sua liberdade para que as pessoas pudessem expressar os seus sentimentos, e inclusive as suas ideologias, é autorizado no Brasil que se criem partidos políticos. Partidos estes, comunista e partido voltado para a questão do integralismo. O que seriam esses comunismo e integralismo? São conceitos que passam a agir de acordo com propósitos exclusivamente locais ou direcionados, tá? Nós temos dois grupos muito importantes. A Ação Integralista Brasileira, tá? Liderada por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora. Essa aliança ela foi muito importante, que foi dali que surgiu o conceito do comunismo no Brasil, ok? Lembrando que a Era Vargas, 15 anos de governo, foi um governo muito, mas muito conturbado. E nós estamos no projeto sobre o mundo em transformação. Brasil, mundo, Vargas. O que Vargas? Qual a relação direta da economia brasileira com a economia estrangeira? Como o Brasil adotou, como o Brasil escolheu, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o tema que nós já vimos, né, estar em um lado específico. Então esse é um projeto do nosso segundo trimestre. Professor Vinícius, mais uma aula do Ensino Médio.